O cartódromo de Vila Nova de Poiares voltou a receber uma das jornadas mais particulares do Campeonato Nacional de Supermoto. Sob a iluminação artificial, a quarta e penúltima prova da temporada levou pilotos e máquinas para uma longa noite de competição. Num traçado onde as referências mudam, a concentração ganha ainda mais importância e qualquer erro pode alterar por completo o resultado. Poiares ficou também marcada pelas primeiras decisões de 2026. Sérgio Rego confirmou antecipadamente o título nacional de Supermoto, enquanto Alberto Abril garantiu a renovação da placa número 1 na Mini Supermoto. Nas R12 e nos troféus Mini Cup, as contas permaneceram abertas para a jornada de encerramento. Na classe Supermoto, os treinos cronometrados revelaram desde logo um equilíbrio muito elevado entre os principais candidatos. Sérgio Rego estabeleceu a volta mais rápida em 1 minuto, 2 segundos e cerca de 9 décimas. Mas Afonso Cruz terminou a apenas 21 milésimos. David Dias ficou no terceiro lugar, pouco mais de 1 décima atrás de Afonso Cruz, enquanto Eduardo Patrício foi quarto, a menos de 8 décimas de David Dias. 4 pilotos, separados por menos de 1 segundo, deixavam antever 2 corridas muito disputadas. Na primeira corrida, Sérgio Rego assumiu a liderança desde a partida e manteve-se na frente durante as 16 voltas. Eduardo Patrício, profundo conhecedor do traçado de Poiares, recuperou até ao segundo lugar e permaneceu sempre suficientemente perto para não permitir qualquer momento de desconcentração ao líder. Sérgio Rego assinou também a melhor volta, com um registro de 1 minuto, 3 segundos e cerca de 3 décimas. Afonso Cruz completou o pódio, pouco mais de 1 segundo depois do segundo classificado. David Dias terminou na quarta posição, à frente de Filipe Marques e Simão Silva. Mais atrás, André Dias cruzou a meta cerca de 6 décimas depois de Ricardo Rodrigues, numa das diferenças mais curtas entre os restantes lugares. Rego venceu, com pouco mais de 2 segundos e meio de vantagem sobre Eduardo Patrício. Na segunda corrida, Rego voltou a arrancar da frente e repetiu o domínio. O piloto liderou novamente todas as 16 voltas, mas Eduardo Patrício manteve a pressão e terminou, uma vez mais, pouco menos de 3 segundos atrás. Afonso Cruz repetiu o terceiro lugar, desta vez a pouco mais de 4 segundos de Eduardo Patrício. Filipe Marques foi quarto, seguido por David Dias e Simão Silva. Na luta mais apertada da segunda metade da classificação, Nelson Cruz terminou cerca de 7 décimas depois de André Dias. Sérgio Rego voltou a registrar a melhor volta, em 1 minuto, 3 segundos e cerca de 1 décima. Com 2 vitórias e 50 pontos somados, completou uma jornada perfeita e garantiu antecipadamente o seu 7º título nacional de Supermoto. Dar os parabéns à FM Car, que fez aqui um trabalho brilhante, tem aqui uma pista para Supermoto, não tenho a certeza, no país é única e é das melhores. A tática era puxar desde o início, sabíamos que tínhamos ritmo e que a concorrência era rápida a uma volta, mas não conseguia ter o nosso ritmo. Eu quando comecei, primeiro dizia, bem, já está bom, já fui campeão uma vez, mas agora acho que o limite... O tempo dirá, a concorrência, como dá para ver, cada vez está mais próxima, são novos, têm garra, pronto, vamos ver, até nos divertirmos. Eduardo Patrício terminou a ronda com 40 pontos e Afonso Cruz com 32. Filipe Marques e David Dias somaram 24 pontos, com vantagem para Filipe Marques por ter alcançado o melhor resultado na segunda corrida. Na Mini Supermoto, Alberto Abril chegou a Poiares com a possibilidade de resolver antecipadamente as contas do campeonato e começou a jornada da melhor forma. Nos treinos cronometrados, Abril foi o mais rápido, com uma volta em 1 minuto, 9 segundos e cerca de 6 décimas.
Duarte Fernandes terminou no segundo lugar, a pouco menos de 2 segundos, enquanto Gonçalo Ferreira completou os 3 primeiros. Na primeira corrida, Duarte Fernandes arrancou melhor e liderou a volta inicial, mas Alberto Abril respondeu rapidamente e assumiu o comando na segunda passagem. A partir desse momento, os dois mantiveram uma luta muito equilibrada. Abril resistiu à pressão e venceu por menos de meio segundo sobre Duarte Fernandes. Lourenço Vicente terminou no terceiro lugar, seguido por Gonçalo Ferreira. Martim Vaz completou os 5 primeiros com uma volta de atraso. Apesar de terminar em segundo, Duarte Fernandes registrou a melhor volta da corrida, com um tempo muito próximo de 1 minuto e 10 segundos. A segunda corrida começou com Gonçalo Ferreira na liderança. O piloto manteve-se na frente durante as 3 primeiras voltas, antes de Lourenço Vicente assumir o comando. Entretanto, Alberto Abril e Duarte Fernandes envolveram-se numa queda. Duarte ficou afastado da luta pelos primeiros lugares e acabaria por não pontuar, enquanto Abril conseguiu prosseguir e recuperar até à segunda posição. Lourenço Vicente venceu com um pouco mais de 17 segundos de vantagem sobre Alberto Abril. Gonçalo Ferreira completou o pódio, seguido por João Cancelinha e Tiago Esteves. Vicente foi também o autor da melhor volta, em 1 minuto 10 segundos e cerca de 1 décima. No somatório da jornada, Alberto Abril alcançou 45 pontos, resultado da vitória na primeira corrida e do segundo lugar na segunda. Lourenço Vicente somou 41 e Gonçalo Ferreira 29. Os 45 pontos permitiram a Alberto Abril assegurar antecipadamente a renovação do título nacional de Mini Supermoto. Na R12, os treinos cronometrados anteciparam 2 das corridas mais equilibradas de toda a jornada. João Cancelinha conquistou a primeira posição, com uma volta em 51 segundos e cerca de 1 décima. Vasco Camoesas terminou apenas 7 centésimos, enquanto Lourenço Vicente ficou mais 5 centésimos atrás. Os 3 primeiros estavam separados por pouco mais de 1 décima antes do arranque da primeira corrida. Vasco Camoesas assumiu a liderança logo na volta inicial e manteve-se na frente durante as 18 passagens. João Cancelinha acompanhou sempre de muito perto e terminou a menos de 4 décimas. Lourenço Vicente completou o pódio menos de meio segundo depois de Cancelinha. No final, os 3 primeiros ficaram separados por pouco mais de 8 décimas. Pedro Figueiredo foi quarto, seguido por Gonçalo Ferreira e Diogo Francisco. A melhor volta pertenceu a Lourenço Vicente, com 51 segundos e 2 décimas. Na segunda corrida, João Cancelinha arrancou melhor e liderou as primeiras 11 voltas. Vasco Camoesas e Lourenço Vicente mantiveram-se sempre muito próximos, formando um grupo de 3 pilotos em permanente luta pela vitória. Camoesas assumiu o comando na 12ª volta e conservou a posição até à bandeira de xadrez. Venceu por cerca de 1/4 de segundo sobre João Cancelinha. Lourenço Vicente voltou a terminar no terceiro lugar, menos de 8 décimas depois do segundo classificado. Pedro Figueiredo foi quarto e Gonçalo Ferreira ficou em quinto, menos de meio segundo atrás. Vasco Camoesas registrou a melhor volta da corrida em 50 segundos e cerca de 9 décimas. Com 2 vitórias, Camoesas somou 50 pontos. João Cancelinha terminou a jornada com 40 e Lourenço Vicente com 32. Na R12 Hobby, Diogo Nascimento começou por estabelecer a referência nos treinos cronometrados, com uma volta em 53 segundos e cerca de 1 décima. Ruben Peixoto terminou no segundo lugar, a pouco menos de 4 décimas. Na primeira manga, Diogo Nascimento assumiu imediatamente a liderança e comandou todas as 17 voltas. Ruben Peixoto terminou no segundo lugar, pouco mais de 8 segundos depois do vencedor. Marco Santos completou os 3 primeiros,
seguido por Ricardo Pinheiro, Eurico Costa e Pedro Sequeira. Nascimento foi também o autor da melhor volta, em 53 segundos e cerca de 4 décimas. Na segunda manga, Diogo Nascimento voltou a arrancar da frente e repetiu o domínio. O líder aumentou progressivamente a diferença e alcançou a segunda vitória da noite. Ruben Peixoto voltou a terminar no segundo lugar, desta vez pouco mais de 17 segundos atrás. Pedro Sequeira recuperou até à terceira posição, à frente de Marco Santos. Ricardo Pinheiro foi quinto e terminou menos de meio segundo à frente de Eurico Costa. Diogo Nascimento estabeleceu novamente a melhor volta, baixando a referência para 52 segundos e cerca de 6 décimas. 2 mangas, 2 vitórias e a liderança em todas as voltas disputadas confirmaram uma prestação irrepreensível de Diogo Nascimento na R12 Hobby. Na Mini Cup, os treinos cronometrados deixaram José Pedro Batista e Pedro Vilas Boas praticamente empatados. José Pedro Batista foi o mais rápido, com 57 segundos e cerca de 9 décimas. Pedro Vilas Boas terminou apenas 41 milésimos depois, enquanto Davi Luca Ribeiro ficou pouco mais de meio segundo atrás do segundo classificado. Na primeira corrida, Pedro Vilas Boas arrancou melhor e liderou as 2 primeiras voltas. José Pedro Batista passou para a frente na terceira passagem, mas nunca conseguiu afastar definitivamente o adversário. A luta prolongou-se até à última volta. Pedro Vilas Boas recuperou a liderança e venceu à geral, impondo a sua Mini Cup 90 sobre José Pedro Batista, o melhor entre os pilotos das 110. A diferença entre os dois foi de pouco menos de 3 segundos. Rafael Mendes terminou no terceiro lugar, seguido por Davi Luca Ribeiro e Simão Batista. Pedro Vilas Boas registrou também a melhor volta em pouco menos de 59 segundos. Na segunda corrida, José Pedro Batista assumiu a liderança logo na primeira volta e comandou até ao final. Pedro Vilas Boas manteve-se na segunda posição, mas não conseguiu repetir o ataque da corrida anterior. José Pedro venceu com pouco mais de 6 segundos e meio de vantagem. Rafael Mendes voltou a terminar no terceiro lugar, enquanto Simão Batista foi quarto. Davi Luca Ribeiro abandonou depois de completar 5 voltas e Martim Madureira não partiu. José Pedro Batista registrou a melhor volta em 57 segundos e cerca de 8 décimas. As decisões dos troféus Mini Cup ficaram reservadas para a jornada final. Poiares voltou a mostrar que as corridas noturnas têm uma identidade muito própria, com referências visuais diferentes e uma exigência acrescida ao nível da concentração. Cada volta obrigou a encontrar o equilíbrio entre velocidade, controlo e resistência. Numa noite em que algumas diferenças foram medidas em segundos e outras em simples centésimos, Sérgio Rego e Alberto Abril saíram de Poiares já com os títulos assegurados. Para a 012 e para as Mini Cup, a resposta final ficou guardada para a última jornada do campeonato.